A paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra de hoje é 2 Reis, capítulo 22, versículo 10 em diante. E o secretário Zafã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Zafã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Zafã, e a Aquibor, filho de Micaias, ao secretário Zafã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. E o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Zafã e Isaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Zalum, filho de Tiquivá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei Josias, o improvável, um rei que aos 8 anos, uma criança, assumir um trono, assumir uma responsabilidade tão grande, porque o pai dele tinha sido assassinado, o rei tinha sido assassinado, e como o avô de Josias, do rei Josias, era um homem muito mau, um homem que fez coisas muito erradas, coisas que desagradou a Deus. Ele até sacrificou um filho a um Deus, e ele fez barbaridades no reinado dele. A herança de Josias não era uma herança boa, não era coisa boa que a família dele, o avô e o pai tinham deixado para ele. Era uma herança de derramamento de sangue, de imoralidade, de coisas erradas. E ele, claro, quem não imaginou que ele iria seguir os passos do pai e do avô? Porque era a família que ele tinha, era a família dele. E ele viu o exemplo, ele viu o exemplo do pai. E aos 8 anos ele teve por obrigação de assumir um trono. Mas Josias, o improvável, aquele que todos pensavam que ia seguir os caminhos do pai, os caminhos do avô, ia fazer as coisas erradas, ia ser um rei que
não era bom para o seu povo. Josias, com o coração cheio de amor, ele começou a adorar o rei, o Deus de Davi. Ele começou a se espelhar em Davi. Olha como é importante a gente saber que nas nossas vidas temos escolhas. Nós temos escolhas. Ninguém precisa ser a mesma coisa o tempo inteiro. Ninguém precisa errar o tempo inteiro. Ninguém nasce sabendo de tudo. Aquele homem, ele não sabia que estava contra a lei de Deus, que tinha uma sujeira enorme contra as coisas de Deus. Quando ele descobriu tudo que estava acontecendo, que não era agradável a Deus, que não agradava a Deus, ele ficou desesperado, rasgou suas vestes, consultou a profetisa Uda e depois ele foi, para ele ter a certeza de que era o livro da lei de Deus, e depois ele chamou todo o povo, aqueles que quiseram se converteram, se arrependeram de fazer coisas erradas, de desagradar a Deus, e tudo porque uma vida se transformou. Porque as coisas de Deus é assim, as transformações vêm através de uma vida, uma pessoa. Deus, quando toca nos corações e ele encontra um coração aberto, um coração que tem um temor do Senhor, um coração que queira realmente agradar a Deus, Deus faz a transformação de muitos. É através de uma vida. Às vezes uma família, elas têm um improvável, uma pessoa que ninguém dá nada por ela, e é aquela que Deus escolhe pelo coração dela. O que eu acho incrível das coisas de Deus é que Deus assume a obra que Ele entrega em nossas mãos. Eu acho lindo demais, porque ontem na palavra de Neemias foi isso que aconteceu. Deus assumiu aquela obra e todos viram que era a mão de Deus. Na vida de Josias, todos viram que foi Deus que tocou no coração dele, porque ele tinha um coração bom, um coração diferente do pai, do avô. Não era aquele coração ruim, aquele coração que não queria saber do que as pessoas estavam passando. Eles torturavam pessoas, eles foram muito maus, mas o exemplo deles não fez com que Josias seguisse a mesma vida. Tem pessoas que falam: mas eu nasci nesse lugar, a minha família é assim, a minha vida é assim, e não está repreendido em nome do Senhor Jesus. E as pessoas falam que não vai mudar, que nasceu assim e que vive assim e que é assim que vai ficar. São escolhas, porque nós não podemos, como filhos e filhas amadas de Deus, nos acostumar com coisas ruins. Josias quebra todo um ciclo de maldição da família dele. Ele quebra, porque ele se prostra na presença do Senhor, ele rasga suas vestes, ele quer saber o que tem no livro da lei de Deus e ele quer seguir tudo que Deus ensina para ele, assim como foi o rei Davi. Ele ao invés de seguir os passos errados, ele seguiu os passos de Davi, que ele era da descendência de Davi, mas tudo que ele escutou de Davi, tudo que ele viu que aconteceu, que falaram para ele sobre a vida de Davi, ele colocou para ele no coração, nas atitudes. Um rei bondoso, um rei que tinha o temor do Senhor, e celebraram uma grande Páscoa. A maior Páscoa foi uma festa muito grande de celebração, e Deus prometeu para ele que ele ainda ia cumprir sua palavra contra todo o mal que aquele povo tinha feito. Só que enquanto o rei Josias estivesse vivo, ele teria paz, que Deus não ia mexer em nada, que não ia fazer nenhuma vingança por causa de um homem só. A nossa responsabilidade é nossa com Deus, não é nossa para mostrar para as pessoas.
não é para me mostrar para alguém, não é para a gente mostrar para outras pessoas, mas o teu testemunho, a tua mudança, a tua transformação vai fazer milhares de pessoas mudarem, porque às vezes uma pessoa muda na família, uma pessoa ela dá o exemplo, ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus e todos os outros começam a mudar, porque vê a pessoa prosperando, vê a pessoa crescendo financeiramente, vê a prosperidade na saúde, aquele que estava enfermo, que estava quase morrendo, é um improvável. As pessoas falam, nossa, vai morrer porque está com uma doença grave, aí vai morrer. É um improvável, não tem como ficar curado, porque os médicos já desenganaram. Aí pelo coração, pelo choro, pelo arrependimento, pela vontade de voltar para a obra, de dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa com teu amor e poder. Aí Deus começa a tocar nessa vida, ela vem com tudo e muda uma igreja inteira com o seu testemunho, muda a sua família, porque quando a família olha, fala, realmente é um milagre de Deus, era um improvável. Uma pessoa que estava nas drogas, que é outro improvável, ele não conhece a palavra de Deus e ele está desesperado e de repente ele tem um encontro, que foi assim que aconteceu com Josias, um encontro com a palavra de Deus. O livro estava perdido, estava tudo perdido. Ele não sabia da verdade. E quando a verdade encontrou com Josias, que é a palavra de Deus, quando encontra com alguém, aí cai todas as escamas e as pessoas começam a enxergar a verdade e o que era improvável aparece para envergonhar os sábios, para deixar os outros sem entender. Como pode um filho com 8 anos assumir um trono e ter uma transformação tão grande através desse menino? E esse menino não seguiu o exemplo do pai, do avô. Quando ele sentiu no coração dele que estavam fazendo tudo de errado, ele falou, chega, agora para por aqui, agora vem Senhor. Tem misericórdia de mim e do meu povo. Não vem com destruição, porque eu te amo, porque eu preciso do meu Deus, porque eu me prostro diante de ti. Diz o que é que eu preciso fazer para ter uma mudança na minha vida e na vida do meu povo. Essa é a verdadeira transformação do coração. Aí Deus traz pessoas novas, pessoas tementes a Deus e cercam e fazem um cerco e começam a orar, a louvar a Deus e agradecer a Deus, como eles levaram aquele livro da lei para o povo inteiro. Imagine o peso espiritual que saiu daquele lugar. Imagine as pessoas que andavam cabisbaixo, com medo de ter um rei ruim, e eles, quando ouviram a palavra de libertação, a palavra de paz, a palavra de renovo, foi um renovo na vida daquele povo. Através de uma vida, uma nação foi salva. Então, hoje, vamos agradecer a Deus e vamos dedicar a nossa vida a entender a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você tem alguém improvável na sua família, ou se quem está me escutando, as pessoas falam, esse não vai vencer, essa não vai conseguir fazer nada. Pois é com você que Deus está falando. Abre o teu coração para a palavra de Deus, e hoje tem transformação, hoje tem mudança, hoje tem festa nos céus, porque quando há uma transformação no coração, há uma transformação visível, porque de dentro ela passa para fora e todos vão ver a grande transformação que Deus vai fazer na sua vida. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Por gentileza, deixe o seu like, deixe o seu gostei no
no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Que Deus te conceda o desejo do teu coração, alinhado à vontade de Deus para a tua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. E não há nada que impeça alguém de ter uma intimidade com Deus. Podem impedir outras coisas, mas da gente se aproximar de Deus não há quem impeça. Só nós mesmos é que podemos nos afastar, mas essa não é a palavra. A palavra é: na presença de Deus, os improváveis terão vitória e terão o começo da virada do improvável. É uma virada que vem para a tua vida. Aquilo que você achava que nunca ia conseguir fazer, pois essa palavra vai direto ao teu coração. Ele sonhava com aquilo dentro do coração dele. Eu tenho certeza que o rei Josias, ele sonhava com coisas boas para o povo dele e para a vida dele. Aí Deus fez com que aquele livro chegasse às mãos dele. A libertação, a cura, o milagre que ele tanto precisava, da transformação e da virada, a virada do improvável, uma virada no reino, uma virada na vida da família, uma virada na saúde, nas finanças, no propósito de Deus se cumprindo em tua vida, para que todos olhem e falem: realmente, ele é íntimo de Deus, ela é íntima de Deus, porque Deus transformou o começo da virada do improvável. Ele mudou a vida de uma pessoa. Deus muda todos os dias a vida das pessoas. Seja você a Deus fazer uma grande transformação a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por cada vida que está escutando essas orações. Entra nos nossos lares, Senhor. Tira tudo que não te agrada. Traz, Espírito Santo de Deus, o amor, a paz, a prosperidade, a fidelidade, a alegria, mansidão e domínio próprio, que é o teu fruto, doce amado Espírito Santo. Abençoe o Deus Todo-Poderoso todas as pessoas que estão escutando essas orações, com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.